Você já teve aquela sensação fria no peito, no meio da noite, de que o mundo seguiu em frente e só você permaneceu estático, um fantasma no próprio quarto, observando a vida em movimento através de um vidro embaçado? É um terror silencioso, íntimo, a percepção perturbadora de que você pode ser dispensável, ou pior, de que a sua presença é, na verdade, um estorvo para o progresso de todos os outros. Pense nisso por um momento. Não é a dor da perda que nos consome, mas o pavor da irrelevância. E se eu disser que, há pouco mais de um século, em um ponto esquecido da Serra do Mar, no Paraná, essa irrelevância se tornou uma lei física, uma regra sombria que governava o movimento das rodas de ferro? Estamos em 1908. O Brasil ainda respira um ar pesado de promessas e poeira, impulsionado pela fumaça espessa das locomotivas. O trem, naquela época, não era apenas um meio de transporte, era a própria espinha dorsal do futuro, ligando o litoral voraz ao interior bruto. Mas havia um trecho, uma curva traiçoeira, onde o progresso tropeçava na superstição, ou talvez em algo muito mais antigo e faminto. A ferrovia, que rasgava a Mata Atlântica como um corte cirúrgico, passava por um ponto conhecido apenas como a Estação Sem Nome, ou mais precisamente, a estação onde alguém sempre ficava para trás. Não havia placas, nem telégrafo funcional, apenas uma pequena plataforma de madeira que rangia úmida sob o peso da neblina constante. Se você fosse um viajante incauto, desavisado das lendas sussurradas pelos maquinistas mais velhos, você veria apenas um ponto de parada pitoresco, talvez melancólico, mas inofensivo. No entanto, a melancolia ali não era resultado da natureza, mas da antecipação. Uma antecipação gelada que corroía a esperança dos passageiros muito antes de o apito do trem sequer ser ouvido. O gancho desta história não é a história do trem que partiu, mas a do silêncio que ele deixava para trás. E para entender o terror dessa estação, você precisa sentir a umidade que subia dos dormentes e o cheiro de mofo misturado com óleo queimado, um aroma pesado que grudava nas roupas e diziam na alma. Os primeiros incidentes foram ignorados, é claro. Em 1908, a logística era caótica. Atrasos, desistências de última hora, passageiros que erravam o horário ou se perdiam na mata densa. Era comum. Mas a frequência com que esses incidentes ocorriam na Estação Sem Nome começou a desafiar qualquer explicação estatística. Não importava a lotação, a hora do dia ou a direção da viagem. Sempre, sem falta, no momento exato em que o trem apitava para iniciar a marcha, uma pessoa, e apenas uma, permanecia na plataforma. Não eram sempre os mesmos, não eram sempre os pobres, nem os doentes, nem os que haviam brigado por um assento. Às vezes, era uma mãe de família com o bilhete na mão. Em outras, um jovem negociante cheio de planos. Ou o funcionário de correios que tinha apenas uma mala de documentos. Eram indivíduos aleatórios, selecionados por um critério invisível. E o mais perturbador de tudo, a maioria deles parecia subitamente e estranhamente em paz com a sua sorte. Imagine a cena, o trem já apinhado, pronto para ganhar impulso. O vapor sibila alto, a ansiedade é palpável. Todos estão suados, tensos, agarrados às suas bagagens, temendo a confusão do embarque. E então, o maquinista faz a contagem final. Os passageiros são checados, o número é confirmado. E, de repente, o trem não se move. Ele range, ele estremece, mas os pistões parecem agarrados, presos por um ímã invisível ao chão da serra. O motorista tenta novamente, e nada. É nesse ponto que o medo começava a se instalar como uma doença incurável. Alguém no último vagão, geralmente o fiscal da linha ou um viajante mais experiente, entendia o sinal. A contagem estava errada. Não. O número de passageiros que entraram estava correto. O erro estava na equação do destino.
O trem só partiria se o número de pessoas na plataforma estivesse incorreto. E se ele parou, significa que o número de pessoas prontas para partir estava incompleto. A balança da estação exigia equilíbrio. Um de nós precisa ficar. E se você está sozinho agora, ou na penumbra da madrugada, ouvindo essa história, preste atenção em cada palavra. O terror de 1908 é o terror da escolha. E se você já se sentiu abandonado ou preterido, considere ficar conosco até o fim deste relato. Há um preço alto por ir embora cedo demais, por tentar fugir antes que a verdade se revele completamente. Permaneça na linha, pois a estação ainda está operando em algum lugar na nossa memória coletiva. O processo de seleção era orgânico, quase nunca violento na sua manifestação inicial. Era como se o ar da plataforma sugasse a vontade de ir embora de um dos passageiros. Lembro-me de um relato particularmente detalhado, anotado nos diários de um engenheiro da época, que viajava pela região inspecionando a qualidade dos trilhos. Ele observou uma família, um casal com uma filha pequena, tentando desesperadamente embarcar. A menina, uma criança de talvez 5 anos, com laços vermelhos no cabelo, estava agarrada à saia da mãe. Eles conseguiram subir ao vagão. O maquinista apitou. O trem estremeceu. Não partiu. O pânico começou a se instalar na plataforma e nos vagões. Gritos, empurrões, a massa de corpos tentando se afastar daquele ponto estagnado, mas presos pela arquitetura de madeira do trem. O engenheiro descreveu o som do silêncio que vinha de dentro do vagão da família. O pai, pálido, começou a discutir com a mãe, não sobre quem ficaria, mas sobre o fato de que um deles precisava ficar. A necessidade era inegável, física. O trem não iria ceder. E então, o que se seguiu foi uma das coisas mais chocantes que este homem, acostumado à dureza da vida na ferrovia, já havia presenciado. Não foi o pai que cedeu, nem a mãe que chorava copiosamente. Foi a menina. De repente, a criança nos laços vermelhos soltou a saia da mãe, virou-se para a porta do vagão e desceu os degraus sozinha, com uma determinação que não pertencia a um ser humano daquela idade. Ela não olhou para trás. Simplesmente se dirigiu à borda da plataforma, parando exatamente no ponto onde a locomotiva parecia mais pesada, mais imóvel. O engenheiro escreveu que o silêncio que se seguiu foi absoluto. Os pais, estupefatos, tentaram gritar, mas as suas vozes pareciam presas em suas gargantas, abafadas por uma força invisível. E no exato instante em que a sombra da menina se projetou contra os trilhos, o trem, com um solavanco violento, começou a se mover. Ganhou velocidade rapidamente, como se tivesse sido libertado de um jugo. O terror não era a imagem da criança na plataforma, mas o que aconteceu em seguida. No diário, o homem relata ter olhado pela janela do último vagão, tentando capturar o rosto da menina, esperando ver desespero ou arrependimento. Mas não havia nada disso. Ela estava parada, e enquanto o trem se afastava, o engenheiro percebeu que ela não estava olhando para a mãe, nem para o pai, nem para o trem. Ela estava olhando para o nada, ou talvez para aquilo que habitava a estação sem nome, e seu rosto não demonstrava tristeza, mas uma aceitação vazia, um alívio terrível por ter cumprido um encargo. A mãe desmaiou. O pai foi contido por outros passageiros, mas o trem seguiu e a regra tinha sido satisfeita. A locomotiva havia cobrado seu dízimo humano. O que essa estação demandava não era uma vida, no sentido literal da morte por violência, mas a perda absoluta de um vínculo com o movimento. A pessoa deixada para trás não era vista novamente, não voltava para casa, não enviava cartas. Simplesmente se tornava parte da paisagem, um elemento fixo e silencioso daquela estação decadente. O engenheiro tentou voltar semanas depois, com a desculpa de inspecionar os trilhos, mas a plataforma estava vazia. Não havia rastros da menina,
nem evidências de que ela tivesse estado ali, exceto pela sensação densa de que algo estava errado, com o ar, com a luz. O cheiro de mofo e óleo era mais forte. Com o tempo, os viajantes mais frequentes desenvolveram rituais de defesa. Alguns levavam itens duplicados, um par de chapéus idênticos, 2 relógios de bolso, na esperança de enganar a força da estação, dando-lhe uma escolha mais fácil, um objeto inanimado para reter. Outros viajavam sozinhos, assumindo o risco pessoal para não obrigar a escolha de um ente querido. O pavor de embarcar na estação sem nome transformou-se em uma claustrofobia coletiva, onde a proximidade física com outra pessoa era um perigo potencial. Quem ficaria para trás? Eu ou você? E o pior, quem de nós a estação escolheria para que o outro pudesse ser livre? Essa tensão psicológica era o motor do horror. Não eram fantasmas gritando, mas sussurros internos. A barganha silenciosa que cada passageiro fazia consigo mesmo, olhando dissimuladamente para os vizinhos de assento. O idoso era uma boa opção de sacrifício, talvez? O doente? Ou, em um ato de desespero calculado, o mais jovem, cuja memória seria mais fácil de apagar? A linha entre a solidariedade humana e a autopreservação se dissolvia completamente nos limites da estação sem nome. É nesse momento que você começa a entender o verdadeiro alcance do terror. A estação não apenas forçava a separação, ela forçava a traição. O amor, a lealdade, a família, tudo isso se tornava um peso, um estorvo para a liberdade de movimento. Se você ama alguém, você precisa deixá-lo para trás. Os bilhetes para aquele trecho começaram a ser vendidos com um preço inflacionado. Não pelo custo da viagem, mas pelo custo da garantia. A promessa implícita de que, se o trem parasse, você não seria o escolhido. Naturalmente, essa garantia era uma fraude. Não havia dinheiro que pudesse deter o apetite da estação sem nome. E essa certeza de que o destino estava fora do controle humano adicionava uma camada de opressão quase física. Havia um boato entre os engenheiros, uma teoria sobre a origem dessa maldição. Diziam que durante a construção da linha, um dos trabalhadores, um imigrante de pouca sorte, havia sido acidentalmente ou intencionalmente soterrado sob os dormentes daquela curva. A alma dele, presa entre o ferro e a terra úmida, teria se recusado a aceitar o avanço do progresso. Ele queria companhia. Ele queria que o movimento, a vida que o ignorou, fosse freado, retido. E assim, ele se tornou o guardião silencioso dos trilhos, o cobrador de uma dívida eterna. Mas escute bem, isso é apenas a lenda que conforta. O que presenciamos ali era algo que não precisava de motivação humana. Era um fenômeno de repetição. A cada partida, o número de passageiros que prosseguia precisava ser par. O número de pessoas que abandonavam a estação precisava ser ímpar, incluindo a pessoa que ficava. Havia uma exigência de assimetria que só era resolvida com a retenção de um único ser vivo. E quem eram esses indivíduos que permaneciam? O que acontecia com eles na solidão da mata, vendo o rastro de fumaça desaparecer no horizonte, sabendo que o mundo havia seguido sem eles e que jamais voltaria? O engenheiro observou que a maioria, uma vez que o trem partia, simplesmente caminhava lentamente em direção ao pequeno abrigo de madeira da estação, onde se sentavam e esperavam. Esperavam o quê? A morte? A próxima vítima? Eles não pareciam hostis, nem sequer desesperados. Pareciam apenas incrivelmente cansados. Eram pessoas que haviam sido, em essência, esvaziadas de sua intenção de ir. O ato de serem deixadas para trás era tão final, tão absoluto, que toda a sua energia vital parecia ter sido consumida pela locomotiva em troca do seu movimento. Se você está aqui agora, absorvendo essa atmosfera densa e úmida da serra e sente um arrepio na nuca, é porque a estação,
não é apenas um lugar no mapa de 1908. É um estado de espírito, um teste sobre o seu desejo de avançar. E se algo nesta narrativa ressoou em você, se você já sentiu o peso de ser o único que não foi convidado para a próxima etapa, ou se você ouviu um ruído estranho vindo do corredor enquanto eu falava sobre o maquinista. Comente. Diga algo simples, em como eu ouvi ou não estou sozinho, apenas para que possamos mapear o alcance dessa sensação. E se você conhece alguém que precisa ser lembrado do perigo de ser deixado para trás, compartilhe esta história, mas não o deixe assistir sozinho. A estação, em sua simplicidade de madeira e musgo, era a prova de que a nossa maior fragilidade não está na carne, mas na nossa conexão com o tempo. Aquele que ficava para trás não morria de imediato. Ele simplesmente se desligava do cronômetro global. Enquanto o resto do mundo avançava no calendário, para a pessoa na plataforma, o relógio parava em 1908, no instante exato da partida do trem. Ela se tornava uma relíquia, uma casca vazia de tempo, e havia um detalhe, sutil e horrível, que o engenheiro só percebeu depois de revisar suas anotações pela 10ª vez: os bilhetes de passagem. Os bilhetes do passageiro que ficava para trás não eram rasgados, nem perdidos, nem esquecidos. Eles eram encontrados cuidadosamente dobrados no chão da plataforma e, incrivelmente, eles não tinham destino impresso. Estavam em branco no campo chegada. O destino final daquela pessoa não era relevante para o trem. Apenas a sua permanência. A ausência de um futuro era o preço da liberdade de todos os outros. O que acontecia, então, quando o sol se punha sobre a estação sem nome e a neblina se tornava tão densa que se podia cortar com uma faca? O que a pessoa deixada para trás fazia durante a longa e fria noite? Ela estaria sozinha? Ou talvez aquela estação desolada não estivesse vazia, mas habitada por todas as almas que foram obrigadas a ceder seu movimento para que a máquina do tempo pudesse seguir seu curso? E essa é a questão que nos atormenta agora, na escuridão da noite. Afinal, para onde exatamente foi o mundo que nos deixou para trás? E o que nos resta, além da espera? A resposta, ou pelo menos a próxima parte dela, exige que você mantenha os olhos abertos, pois a estação não dorme, e essa é apenas a fundação. O terror real começa quando descobrimos que, em 1908, a estação decidiu que um homem precisava ficar para trás, não por acaso, mas por uma razão muito específica, e ele estava prestes a descobrir o que realmente o esperava na solidão da neblina. Prepare-se, porque o próximo trem está para chegar. Ouça o silêncio. Ele está ficando mais pesado. Você consegue sentir o cheiro de óleo queimado? Você já acordou com a sensação de que alguém estava ali, não a sensação de um intruso, mas de um vazio que devia ter sido preenchido, de uma presença que se recusou a ir embora. Naquela estação de 1908, a ausência era a única certeza. A gente falava da estação de banhado como um ponto de partida. Mas ela era, na verdade, um ponto de fixação, onde a gravidade da perda agia de forma implacável. As pessoas que permaneciam em banhado após a partida do trem eram marcadas por um silêncio diferente. Não o silêncio que antecede a paz, mas aquele que segue um grito que ninguém ouviu. O velho Ezequiel, o telegrafista que servia de elo entre banhado e o mundo exterior, era o único que mantinha um registro não oficial das partidas. Ele sabia que, por mais apertada que fosse a agenda do trem, ele só partia quando a conta estava fechada. A conta, você entende, não era de bilhetes vendidos, mas de almas garantidas. Ezequiel havia chegado à estação jovem, cheio de esperança nas linhas que traçavam o progresso.
Mas os anos sob o olhar daquele pátio ensinaram-lhe o pavor de saber demais. Ele notou que a cada partida o número de passageiros que se despediam era sempre um a mais do que o número de assentos ocupados, ou de malas despachadas, ou de cartas entregues. Sempre havia alguém que ficava na plataforma, ou que voltava correndo para buscar algo esquecido, ou que era misteriosamente chamado de volta por uma emergência de última hora. E essa pessoa nunca mais via o trem. Com o tempo, ele percebeu que não era o destino que escolhia o abandonado. Era a estação. O solo de banhado parecia exigir um tributo para permitir que o ferro se movesse sobre ele. Um tributo de permanência, um pedágio de solidão. O trem era um parasita que só podia se alimentar da energia da esperança. E para que ele levasse a maioria para a luz, ele precisava deixar um para trás, na escuridão. A noite em que tudo chegou ao clímax foi uma daquelas noites sem estrelas, onde a névoa era tão espessa que parecia ter peso. Era a noite de Natal, 1908. A esperança estava em seu auge, e isso tornava o ritual ainda mais cruel. Entre os passageiros estava Clarice. Clarice era jovem, radiante, prometida em casamento a um comerciante em Curitiba. Ela era a epítome da partida, do futuro que se desdobra. Ela representava o sucesso de banhado, a prova de que era possível escapar daquele limbo. Ezequiel a viu na plataforma, vestindo um casaco claro, segurando uma pequena maleta de mão. Ela irradiava a luz que a estação detestava, e ele sentiu o cheiro, aquele cheiro que só os condenados sentiam, uma mistura de metal enferrujado e terra úmida, quase como se o próprio chão estivesse respirando perto demais. Ele tentou avisá-la, com a voz rouca pelo medo, mas o que ele diria? Não suba, você é a escolhida para ser esquecida para sempre. Ele tentou distraí-la, apontando para um suposto defeito no telhado, para um anúncio antigo que precisava ser removido. Mas ela só sorriu, a inocência dela sendo a sua maior sentença. O trem apitou, um som estridente que cortou a névoa, mas que parecia vir de um lugar distante, de um sonho que estava sendo desfeito. É fundamental que você preste atenção aos detalhes. Se você está aqui, significa que a curiosidade já lhe mordeu. Eu te peço para não desviar o olhar, para ficar até o último vagão passar, porque só no final você entenderá o verdadeiro custo de uma passagem. Se esta voz lhe incomoda, se você sente o frio daquela estação de Paraná, faça um pacto silencioso e junte-se a nós. É assim que a verdade nos encontra, na solidão de quem escuta. O maquinista acendeu a luz da cabine. As portas do vagão de Clarice se abriram. Ela hesitou por um segundo, olhando para o vazio da plataforma, talvez sentindo um leve arrepio. A estação estava exigindo seu pagamento. Ezequiel notou algo terrível no relógio da estação, que ficava no alto, pendurado na estrutura de madeira. Aquele relógio era famoso. Ele nunca funcionava direito, sempre parado em um horário aleatório, como se o tempo embanhado fosse apenas uma sugestão. Mas naquela noite, o ponteiro grande começou a se mover lentamente, fazendo um ruído de engrenagens enferrujadas quebram. Ele não marcava as horas. Ele estava contando o tempo que restava para Clarice. O sino tocou. Última chamada. Nesse instante, Clarice deu um passo. Ela não estava correndo, nem distraída. Ela estava decidida, mas o chão... o chão de banhado. Não houve tropeço, não houve grito, mas o pé dela, o pé que deveria ter alcançado o degrau do trem, simplesmente encontrou um lugar que não existia. Ela não caiu ao lado da linha. Ela caiu na linha, mas não de forma física, de forma dimensional. O ar em volta dela se condensou. Ezequiel viu, através da névoa, que a luz da lanterna do condutor não a atingia mais. Era como se Clarice tivesse sido subitamente envolta em uma sombra própria, uma bolha de ausência. O relógio parou. 00:03.
O que se seguiu não foi barulhento, foi íntimo, opressor. Clarice começou a desaparecer, não como fumaça, mas como uma imagem fotográfica que é lentamente desbotada. O casaco claro dela perdeu a cor. Seus contornos se tornaram indistintos. Sua maleta de mão caiu e, ao tocar o trilho, parecia derreter na madeira escura. Ezequiel sabia o que estava acontecendo. Ela não estava sendo assassinada. Ela estava sendo integrada. Ela se tornava parte daquela estação, o combustível para que o trem pudesse partir sem o peso daquele lugar. O preço da movimentação era a imobilidade eterna de alguém. O motor do trem soltou uma nuvem densa de vapor. A locomotiva começou a se mover lentamente, com aquele ruído pesado de metal sobre metal. Os passageiros dentro do vagão, provavelmente absortos em seus próprios futuros, sequer notaram a sombra que engolia a jovem na plataforma. Eles sentiram um ligeiro solavanco, talvez um alívio pela partida, mas nunca a dor da retenção. Quando o último vagão passou, a silhueta de Clarice havia sumido por completo. Não restava nem mesmo a maleta. Havia apenas um cheiro forte de ozônio e terra molhada, e um silêncio tão profundo que parecia palpável. Um silêncio que Ezequiel sabia agora era dela. Ele passou o resto da noite na plataforma, sentado em seu banquinho de madeira, o telégrafo mudo. Ele olhava para os trilhos, que brilhavam estranhamente sob a luz fraca de uma única lamparina, e podia jurar que ouvia, bem no fundo da terra, a pulsação lenta do motor da estação. O motor que era movido por todas as almas que ficaram para trás. A partir daquele dia, a estação de Banhado ganhou uma reputação ainda mais sombria, não mais pelos acidentes aleatórios, mas por uma sensação insistente de que o ar estava denso, que as sombras tinham contornos demais. As pessoas evitavam ficar sozinhas na plataforma. O terror desta história não está no que se perde, mas no que se ganha com a perda. O trem partia pontualmente. As linhas de comunicação funcionavam sem falhas. A estação de Banhado, que antes era lenta e ineficiente, tornou-se, ironicamente, um modelo de pontualidade. Tudo porque o vazio da estação estava sempre sendo alimentado. Ezequiel viveu mais 20 anos carregando este fardo. Ele nunca mais tentou avisar ninguém. Ele se limitou a observar o padrão, a contar os passageiros na cabeça, sabendo exatamente quem seria o próximo a preencher a cota da noite. Ele se tornou o guardião do espectro. Ele sabia que o trem era uma promessa falsa. Ele não levava as pessoas para longe de Banhado. Ele apenas as levava para longe daquela estação, deixando para trás um pedaço necessário da humanidade. A estação de Banhado foi desativada no final da década de 1920. Os trilhos foram removidos, a madeira apodreceu e o local foi lentamente tomado pela natureza do Paraná. Você pode até visitar hoje, se souber onde procurar, e encontrará apenas um campo coberto de vegetação, um silêncio pesado e o contorno sutil de onde a plataforma costumava estar. Mas o horror, meu amigo, não está no lugar físico. Está na ideia, está no padrão. A regra de que alguém precisa ficar para trás, para que a vida prossiga, para os outros não terminou em 1928. Ela apenas mudou de endereço. Pense bem, quantas vezes você já se sentiu excluído de um ciclo, de um evento, de um grupo? Quantas vezes a vida de todos à sua volta parecia estar avançando com uma velocidade implacável, enquanto você estava preso, parado, observando o trem partir? Essa sensação de abandono não é um acaso, é a estação de Banhado operando em sua vida. Talvez seja o emprego que você perdeu, permitindo que a empresa prosperasse sem você. Talvez seja o relacionamento que se desfez, garantindo a felicidade do outro. Você se tornou o sacrifício, o elemento que ficou para trás, aquele que garantiu o movimento.
A verdadeira tragédia da estação de 1908 é que ela nos ensinou que a felicidade de muitos exige o esquecimento total de um. Ezequiel tentou uma vez quebrar o ciclo. Cansado do peso daquelas ausências, ele decidiu que ele mesmo ficaria para trás. Ele esperou o trem chegar na sua última noite de trabalho. Ele contou os passageiros. Ele se preparou para ser a vítima final, o guardião que finalmente se uniria ao solo de banhado. Mas, ironicamente, naquela noite, o trem estava excepcionalmente lotado. Havia mais do que um passageiro excedente. E quando o trem apitou para partir, Ezequiel viu uma figura pequena e frágil na plataforma, uma criança que chorava pela mãe que a havia mandado de volta para buscar um brinquedo esquecido. A estação não permitiu o sacrifício de Ezequiel. Ela escolheu a criança. A crueldade da regra é que ela sempre seleciona o mais vulnerável, o que tem mais esperança para perder. Ezequiel partiu na manhã seguinte, aposentado, mas não livre. Ele levou consigo o peso de saber que, no seu lugar, a estação de banhado havia absorvido mais uma alma inocente. Ele havia escapado do físico, mas a estação de banhado estava agora dentro dele. E você? Você se move ou fica para trás? Preste atenção nas pequenas falhas, nos atrasos inexplicáveis, nas portas que fecham um instante antes de você chegar. Isso não é azar, isso é o vazio da estação, medindo o quanto de solidão ele precisa de você. A verdade é que, às vezes, a única maneira de sobreviver a uma história como essa é admitindo que você não está sozinho em senti-la. Se algo nesta história ressoou com você, se você sentiu o cheiro da névoa de 1908, deixe um sinal nos comentários. Escreva apenas "Eu ouvi" ou "Não estou sozinho". E se você tem alguém na sua vida que precisa de um aviso, alguém que está sempre atrasado ou distraído demais, talvez seja a hora de compartilhar este peso, para que eles percebam o que significa realmente ser deixado para trás. O horror não é o trem partindo. O horror é a pontualidade da partida, a certeza de que a vida continua, mesmo que você tenha desaparecido. E o pior de tudo, o medo de que o silêncio que você ouve agora, no seu quarto, na sua casa, seja apenas o som da estação de banhado aceitando o pagamento. Olhe bem para a porta. Se ela estiver fechada, você está seguro. Mas se ela estiver apenas encostada, cuidado. Alguém pode estar esperando que você fique para trás.